Olá, o objeto desse vídeo está inserido no projeto de pesquisa e desenvolvimento que tratou do aumento da eficiência de grupos geradores utilizando hidrogênio on-demand. A AES Brasil, baseada em São Paulo, foi a empresa patrocinadora. A Hytron, outra empresa baseada em São Paulo, fabricou o hidrolisador para a produção do hidrogênio. O IAT coordenou as atividades técnicas no Nordeste e o corpo técnico do Laboratório de Combustíveis e Energia da Escola Politécnica de Pernambuco possibilitou a transformação de um motor monocilíndrico de ignição por compressão para trabalhar no modo bicombustível, sendo a fração gasosa o hidrogênio e diesel e diversas misturas de diesel com biodiesel como fração líquida. Como de praxe, e como não pode deixar de ser na realização de trabalhos científicos, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica em busca de identificar o estado da arte na utilização de hidrogênio em motores de combustão interna. As características peculiares do hidrogênio foram estudadas detalhadamente. Quando comparado a outros combustíveis, o hidrogênio apresenta uma faixa de flamabilidade bem maior. Por decorrência, o hidrogênio pode queimar em motores de combustão interna dentro de uma larga faixa de misturas ar-combustível. Uma mistura pobre acontece quando a quantidade de combustível é menor que a estequiométrica. A economia de combustível é maior e a reação de combustão é completa quando se roda com a mistura pobre. Além disso, a temperatura ao final da combustão é menor, melhorando o índice de poluentes, principalmente os óxidos de nitrogênio, NOx, emitidos na exaustão. Porém, há um limite para a operação com mistura pobre devido à significante redução na potência de saída. Cabe salientar que esta propriedade, a larga faixa de flamabilidade, dificulta o manuseio do hidrogênio, pois quaisquer vazamentos, por mínimos que sejam, podem dar início a incêndios, explosões em ambientes fechados. O hidrogênio tem uma energia de ignição muito baixa. Isso proporciona que gases quentes ou pontos quentes no interior do cilindro atuem como fontes de ignição, criando problemas de ignição prematura, que proporcionam frentes de chama antagônicas que provocam picos de pressão muito altos, provocando o knocking ou batida de pino com extensivos danos ao motor. Além disso, pode ocorrer o flashback, que consiste no retorno da chama no sentido contrário para o interior do coletor de admissão. Associada à propriedade anterior, a larga faixa de flamabilidade, a baixa energia de ignição permite que qualquer mistura possa iniciar a combustão em um ponto quente. O hidrogênio tem uma alta velocidade de chama trabalhando na razão estequiométrica. Sob essas condições, a velocidade de chama fica próxima de uma ordem de grandeza mais rápida do que a da gasolina. Como consequência, os motores a hidrogênio rodam mais próximo dos ciclos termodinâmicos ideais. Isso quando a gente fala na adição de calor a volume constante. O hidrogênio também apresenta uma temperatura de autoignição relativamente alta. Esse fato torna-se relevante quando a mistura ar-combustível é comprimida. A temperatura de autoignição define a razão de compressão do motor. A temperatura não pode exceder a de autoignição do combustível. Conforme a equação, a temperatura final absoluta limita a razão de compressão. Sendo assim, a alta temperatura de autoignição do hidrogênio permite o seu uso em motores de maiores razões de compressão, proporcionando dessa forma uma maior eficiência térmica. Por outro lado, a ignição do hidrogênio é mais difícil em motores diesel, e nesse caso é necessária a permanência de uma pequena fração do diesel para atuar como fonte de ignição. O hidrogênio apresenta uma pequena distância de quenching. Quenching, nesse caso, quer dizer extinção da chama. Então a chama do hidrogênio chega bem mais perto das paredes da câmara do que a dos outros combustíveis antes de ser extinta. Essa folga menor pode aumentar a tendência de ocorrência do backfire, pois a chama chega mais próxima da válvula de admissão. O hidrogênio também apresenta uma alta difusividade.
A habilidade de se dispersar rapidamente no ar traz vantagens por duas razões principais. Primeiro, porque facilita uma mistura uniforme entre o combustível e o ar. E depois, porque se houver algum vazamento, o hidrogênio se dispersa rapidamente, minimizando condições inseguras, principalmente quando se trabalha em ambientes ventilados ou abertos à atmosfera, pois o hidrogênio não se constitui em uma emissão tóxica. Por fim, o hidrogênio tem uma densidade muito baixa. Isso traz problemas para seu uso em motores de combustão interna. Um grande volume é necessário para armazenar energia suficiente para uma determinada autonomia. E também, a densidade de energia da mistura ar e hidrogênio é menor e, consequentemente, a potência de saída também é reduzida. Em função disso, os problemas de armazenamento, transporte e abastecimento ainda precisam ser superados. Após os estudos preliminares, a primeira opção técnica escolhida foi a injeção direta no interior do cilindro, tanto do gás como do diesel. Para isso, foi desenvolvido um bico injetor bicombustível, o componente principal da solução, acompanhado do sistema hidráulico de controle, que controlaria a abertura da válvula de agulha do bico injetor, controlada eletronicamente por meio do uso de uma válvula eletromagnética de 3 vias. Adicionado a isto, teria um circuito de alimentação do diesel e também o circuito de alimentação do hidrogênio, fazendo o total do sistema proposto, com todos esses componentes. Persistindo na opção pela injeção direta no interior do cilindro, foram projetados todos os componentes do bico injetor idealizado. A figura mostra uma vista expandida desses componentes. Inclusive, ideias inovadoras foram aplicadas para manter a separação das fases gasosa e líquida o máximo possível antes da injeção no cilindro. Essa outra figura mostra o projeto executivo de um desses componentes, que é o corpo do injetor, o seu desenho técnico para a construção do mesmo. Durante esse desenvolvimento, pesquisas começaram a ser direcionadas para verificar a disponibilidade no mercado dos demais componentes necessários à implantação do sistema de injeção projetado. E aí começaram a surgir grandes obstáculos. Válvulas e outros acessórios necessitavam trabalhar sob elevadas pressões e com tempo de resposta de muito poucos milissegundos. Esses componentes atendem uma clientela altamente especializada e não são encontrados facilmente no mercado. Ao mesmo tempo, foi iniciada a procura por fabricantes que conseguissem construir o bico projetado. Trata-se de processos de fabricação que exigem mecânica fina de extrema precisão. E na ampla e persistente pesquisa realizada, eram sempre obtidas duas respostas. Primeiro, a empresa não dispõe de maquinário especializado para fazer frente às especificações do projeto. Ou, no segundo caso, as empresas, muito poucas, dispunham de maquinário e de pessoal, mas não se interessavam em desenvolver o projeto de fabricação de algumas unidades, o que torna o processo bastante oneroso, pois já tinham demanda suficiente de grandes quantidades. Após muito esforço e perseverança, né, com um bom tempo decorrido, foi contactada uma empresa no sul do país que se prontificou a fabricar o protótipo, cujo projeto executivo foi encaminhado à época. Entretanto, houve uma demora bastante grande na resposta dessa empresa e, por esses motivos, essa alternativa técnica foi substituída pela que vai ser mostrada na sequência. Diante das dificuldades de aquisição dos componentes do sistema de injeção direta e do altíssimo grau de complexidade dos sistemas de injeção proposto, e como todo projeto tem o seu prazo de execução, optou-se pela alternativa mais viável para a implementação da alimentação de gás hidrogênio. A escolha foi pela aspiração do hidrogênio no coletor de admissão do motor.
figura mostra o setup experimental que foi montado para a realização dos testes da nova proposta técnica. Aqui nós vemos o cilindro de hidrogênio com uma pressão máxima de trabalho de 120 bar. Logo na sua saída tem um redutor de pressão que reduz essa pressão para 6,5 bar. Esse hidrogênio é alimentado nessa pressão, ele alimenta um segundo redutor de pressão que aproxima da pressão atmosférica para ser admitido no coletor de admissão do motor. Nesse caminho, ele passa por uma válvula de agulha comandada por um servomotor que vai dosar a vazão de hidrogênio a ser admitida. O comando eletrônico, ele que vai acionar esse motor de passo, recebe informações de um otímetro que foi montado para medir a potência dissipada num banco de resistências, para assim ter como avaliar a carga a que o motor está sendo solicitado. Aqui a alimentação do diesel para verificar melhor o consumo ao longo dos experimentos. Como item de segurança, nós temos um sensor de hidrogênio para que ao menor sinal de vazamento, ele acione uma válvula shutdown para interromper o fornecimento de hidrogênio ao sistema. O slide mostra a lista dos componentes do kit bicombustível: válvula shutdown, servomotor e válvula de agulha, sensor de hidrogênio, regulador de pressão, central eletrônica, otímetro, tubulações e conexões de gás, mangueiras, cabos e conexões elétricas e a instalação de um dispersor no coletor de admissão. Como objetivo do projeto foi testar o comportamento do motor funcionando no modo bicombustível com o hidrogênio como componente gasoso, foram avaliadas amostras de combustíveis líquidos contendo diesel puro, B0, as diversas misturas de diesel mais biodiesel, B12 e B50, e o biodiesel puro, o B100. Todas essas espécimes obtidas a partir da mistura realizada no laboratório do Policom. Após a adaptação do grupo gerador e instalação do sistema bicombustível, foram realizados vários experimentos para atestar a viabilidade do uso de hidrogênio. Nesses experimentos iniciais, o percentual de contribuição do hidrogênio foi limitado apenas pelo início do funcionamento irregular do motor, não se prestando a devida consideração ao fenômeno da detonação, ou knocking. Nesse momento, buscava-se de forma completamente errônea verificar qual o percentual máximo de hidrogênio poderia ser acrescentado, sem alterações adicionais no motor, como a modificação do ponto de injeção e duração da combustão. Tal procedimento se mostrou completamente inadequado em bastante pouco tempo. Os resultados mostravam animadores percentuais de adição de hidrogênio, chegando a contribuir com 44,1% e 54,3% da potência elétrica produzida, respectivamente para B0 mais hidrogênio em carga livre e com 0,25% da carga. Como veremos na sequência, o fenômeno do knocking, ou detonação, não é um problema que a gente pode menosprezar. Ele traz sérios danos ao motor. Após o primeiro mau funcionamento, com emissão de fumaça branca pelo escapamento, resolveu-se retirar o cabeçote para averiguações. Depois de desmontado, constatou-se que um dos retentores da válvula estava completamente danificado. Na ausência de outros sintomas mais graves, foi substituído esse componente e foi remontado o cabeçote. Acontece que o motor continuou apresentando os mesmos problemas de funcionamento
e foi resolvido partir para uma desmontagem mais completa em busca de uma conclusão sobre as falhas apresentadas. Após a desmontagem, agora incluindo a retirada do pistão, foi constatado que danos bem mais graves aconteceram, como se pode ver aí nas figuras. Houve a quebra e o comprometimento definitivo do pistão. Felizmente, os testes continuaram, pois o laboratório dispunha de um segundo grupo gerador recém-adquirido. O grupo gerador danificado teve o seu pistão substituído e voltou à condição normal de funcionamento. Aprendida a lição, dessa forma um pouco drástica, né, foi adotado um procedimento mais conservador. A mistura de diesel puro mais hidrogênio serviu de padrão. Com essa mistura, para cada percentual de carga elétrica adicionada, foi definida uma posição do giro do eixo da válvula de agulha que controla a adição de hidrogênio, uma posição imediatamente anterior à manifestação do fenômeno de detonação. E foram marcadas essas posições no corpo da válvula de agulha para a referência posterior. Então, para todas as misturas experimentadas, as posições da válvula de agulha foram colocadas seguindo essas marcas pré-estabelecidas. Conforme a gente pode ver nas figuras, o procedimento proporcionou para todas as misturas um consumo aproximado de 70% de combustível líquido e 30% de hidrogênio. P0 mais H2, P50 mais H2, P12 mais H2 e P100 mais H2. A figura à esquerda mostra a evolução do percentual de oxigênio encontrado nos gases de escape para os diversos regimes de carga e as várias misturas testadas. Os motores de ignição por compressão, eles têm como característica sempre trabalharem com misturas pobres, ou seja, com bem mais ar do que o necessário para a mistura estequiométrica. Dessa forma, sempre haverá oxigênio remanescente nos gases de escapamento. Os resultados mostram um decréscimo no percentual de oxigênio para todas as misturas testadas, conforme era de se esperar, né? Pois com o aumento da carga, mais combustível é adicionado para manter a rotação do motor constante e a reação de combustão passa a ser maior, consumindo mais oxigênio do ar admitido. A figura da direita, por sua vez, exibe o comportamento da temperatura dos gases de escape. Observa-se que, pelo mesmo motivo que proporciona a diminuição do oxigênio detectado no escape, ou seja, o aumento da reação de combustão no interior do cilindro, a temperatura aumenta quase que linearmente para todas as misturas, acompanhando o aumento no regime de carga. A figura mostra as emissões de monóxido de carbono em partes por milhão, detectadas para as misturas de combustível líquido e para o regime de bicombustível. Observa-se que para cada mistura testada, acontece um decréscimo na emissão de CO com o aumento do regime de carga, indicando que a combustão melhora sua qualidade com o enriquecimento da mistura e, consequentemente, com o consequente aumento na temperatura observado na figura anterior. Se a gente voltar as nossas atenções apenas para a situação de 100% de carga, a gente observa que há uma diminuição na emissão de CO quando a gente aumenta o percentual de biodiesel acrescentado nas misturas de combustível líquido. De 390 cai para 275. Quando o hidrogênio é adicionado, repete-se o comportamento com a diminuição da emissão de CO, de 372 para 320 ppm. De uma forma geral, para o regime de 100% de carga, nota-se que os melhores resultados acontecem para o B100 e para o B100 mais hidrogênio, 275 e 320 ppm. Ou seja, o acréscimo de biodiesel na mistura líquida
e o acréscimo posterior de hidrogênio contribui de forma positiva nas emissões de CO. A figura mostra os resultados para a emissão de óxidos de nitrogênio, NOx, em partes por milhão. Observa-se agora que, para cada mistura testada, acontece um aumento nas emissões com um aumento no regime de carga. Isso pode ser atribuído, dentre outros fatores, ao aumento já visto da temperatura no interior da câmara de combustão. Novamente, observando o regime de carga de 100%, pode-se afirmar que acontece um suave aumento nas emissões quando se adiciona biodiesel nas misturas líquidas, de 648 para 691 para 710, né? E isso pode ser atribuído ao maior teor de oxigênio disponível no combustível líquido, biodiesel. Porém, com a adição de hidrogênio, as emissões sofrem um acréscimo considerável e vão aumentando gradualmente quanto maior for o teor de biodiesel na mistura líquida, de 936 para 1141 ppm. Cabe aqui salientar que as medidas como alteração no ponto e duração da injeção e a utilização de um sistema de recirculação dos gases queimados, o EGR, que podem contribuir para mitigar esses aumentos nos níveis de emissões de NOx, eles não foram contemplados nesses experimentos. A figura exibe os resultados para as emissões de hidrocarbonetos não queimados, CXHY, em partes por milhão, com resultados bastante representativos, né? Observa-se que as emissões de hidrocarbonetos não queimados diminuem com o acréscimo de biodiesel na mistura líquida e desaparecem quando a gente adiciona hidrogênio a essas misturas. A figura mostra as taxas percentuais de CO2 presentes nos gases de escape, produtos da combustão das diversas misturas testadas no regime de carga. Observa-se novamente que, para todas as misturas testadas, o teor de CO2 aumenta, né, com o aumento no regime de carga. Isso devido ao consequente aumento da combustão no interior da câmara, e nota-se ainda que o aumento da proporção de biodiesel na mistura líquida não influencia no percentual de CO2. Para 100% passa de 8,04 para 8,02. Né? Entretanto, observa-se uma sensível diminuição nesses percentuais quando a gente adiciona hidrogênio a essas misturas líquidas. Diante de tudo isso relatado, chega-se à conclusão que um sistema para adaptação de um motor diesel monocilíndrico ao regime de alimentação bicombustível com o combustível gasoso hidrogênio foi completamente desenvolvido e testado. Após extensa pesquisa bibliográfica e avaliação das alternativas de implantação, foi desenvolvido um sistema de adição de hidrogênio por aspiração no coletor de admissão do motor. O sistema desenvolvido permitiu o correto funcionamento do motor utilizando misturas líquidas de diesel e biodiesel, com a adição de hidrogênio como componente gasoso do regime bicombustível. As análises de consumo realizadas permitem afirmar que o sistema desenvolvido admite que o hidrogênio adicionado contribua com até 30% da potência elétrica gerada em regime permanente sem acarretar danos ao motor. As repercussões da utilização do sistema nas emissões foram avaliadas.